Essa semana eu fiz um vídeo aqui sobre a história horripilante e triste e desesperadora da execução do Genivaldo numa câmara de gás improvisada, isso no estado de Sergipe. Um crime cometido pela Polícia Rodoviária Federal. E naquele vídeo eu joguei uma pergunta, né? Eu joguei uma questão que a gente geralmente sabe a resposta. Algumas perguntas a gente faz de maneira retórica. A gente faz a pergunta, mas a gente sabe a resposta. Que eu perguntei, né, de onde tinha saído a ideia desses policiais rodoviários, de fechar alguém no camburão e jogar spray de pimenta, jogar gás lá dentro para sufocar a pessoa. De onde surge essa ideia, sabe, horripilante mesmo, essa ideia, sabe, nazista, uma ideia nazista essa. De onde sai essa ideia? Porque, como eu falei naquele vídeo, né, foi na quinta-feira, se não me engano, quando que foi? Quinta ou quarta, não sei. Como eu falei naquele vídeo, eles não receberam ordens para isso. Ninguém foi lá e falou, põe o cara no camburão e jogue gás nele, e liquide esse cara. Ninguém falou isso. Eles tomaram essa decisão por conta própria e de onde surge essa ideia. Então hoje, nesse vídeo, eu quero dividir com vocês de onde veio essa ideia. De onde eles tiraram que seria uma ideia brilhante pegar um suspeito de alguma coisa, sabe-se lá do quê? Pegar o suspeito e executar numa câmara de gás improvisada. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário como é que está e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho. É muito importante isso para ajudar no canal. E também confira na Amazon o meu texto da coleção Leituras Rápidas da Amazon, chamado Bolsonaro e o Fascismo, que tem tudo a ver com isso, na verdade, né? Compreender esse espírito fascista, o proto-nazista, que existe em segmentos da realidade brasileira hoje. Então vai lá e confira. Então, só recapitulando a história aqui, essa semana a gente viu, na verdade, alguns casos, né? Chacina, mais uma chacina no Rio de Janeiro, e também esse caso que foi filmado. Cidadãos filmaram a polícia executando com uma câmara de gás improvisada o Genivaldo, que era um homem negro com deficiência mental. E ele foi morto pela polícia. E daí, como eu falei, eu joguei a questão de onde surgem essas ideias. De onde surgem essas ideias. E aqui a gente tem que entender que as ideias e as práticas não surgem no vácuo, não surgem do nada. Elas pertencem, elas estão inseridas em uma realidade que permite com que essas ideias sejam veiculadas e as práticas reproduzidas. Então, assim, se esses caras fizeram isso, de algum lugar eles tiraram essa inspiração. Não acho que esses policiais aí sejam grandes conhecedores de Auschwitz, ou de Treblinka, ou de outros campos de extermínio nazistas, por exemplo. Não acho que esses caras se inspiraram no nazismo. E daí, logo após esse evento, logo após esse caso, muita gente começou a me mandar comentários aqui e imagens que explicam um pouquinho a natureza dessa brutalidade policial no Brasil e como ela é disseminada. Aqui a gente precisa abrir um parênteses antes de falar sobre polícia no Brasil, falar sobre comportamento policial, porque a gente não pode, obviamente, generalizar e dizer que todo policial é um sádico psicopata que tem prazer em torturar e matar pessoas. A gente sabe que não é verdade isso. Tem muita gente boa na polícia, tem muito policial honesto, tem muito policial que faz com coração e com honestidade o seu trabalho, tem muita gente que trabalha para tentar servir o cidadão. Então, assim, a gente sabe que não dá para dizer que todo mundo ali é, sabe, um maníaco. Não é, isso não é verdade, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, tem um número suficiente de maníacos, de psicopatas, que contaminam a imagem de toda a corporação. Basta que você tenha, sei lá, 5% de psicopatas numa força policial com centenas de milhares de pessoas por todo o Brasil, em seus distintos estados ou nas polícias federais, basta que você tenha 5% de, sabe, assassinos, que isso vai contaminar a imagem de todo mundo. Por extensão, né? As pessoas vão associar uma coisa com a outra. Então, assim, se for 5, 10%, já é o suficiente para ser um estrago monumental e simplesmente causar essa tremenda desconfiança que existe entre a população e a polícia. Se você for um cidadão pobre, periférico, negro, certamente você tem um temor gigantesco da polícia. Ou pelos seus filhos também, ou por seus amigos. A gente sabe que há um histórico de brutalidade e de violência. E de onde surge isso? De onde surge esse comportamento? Então eu vou dividir com vocês aqui alguns vídeos. Eu vou começar com esse aqui que é do Ronaldo Bandeira. Aqui, vamos ouvir. Civil. Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o polícia faz? Abre um pouquinho, essa coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim,
Sacanagem, fiz isso Aqui na você tem próxima. um professor e um policial da Polícia Rodoviária Federal explicando exatamente a técnica de execução com spray de pimenta usada pelos policiais rodoviários federais em Sergipe. Então, assim, não é como se essa coisa surgisse do nada, surgisse no vácuo. Você tem uma prática que parece recorrente, porque outras pessoas me escreveram falando que já viram coisas parecidas por aí, uma prática que parece recorrente para tentar, entre aspas aqui, acalmar um suspeito que está se debatendo, um suspeito que está reagindo à prisão. Então, o caso do Genivaldo não parece ser bem uma exceção à regra, parece ser um caso que saiu de controle e que levou ao óbito, levou à morte o Genivaldo. Mas, aparentemente, essa história aí já é uma prática, Não surgiu da cabeça do policial, no sentido assim de que ele inventou isso, não surgiu de uma ordem superior, mas surgiu de um comportamento que alguns policiais certamente adotam com treinamento feito num cursinho de preparação para concurso público da polícia. Porque esse vídeo aqui é da AlphaCom, que é um curso preparatório para concursos. E aí essa AlphaCom, ela é simplesmente o chorume desse tipo de mensagem, desse tipo de ideais, desse tipo de práticas, desse tipo de comportamentos, sabe, que violam a lei no Brasil. Eles estão treinando pessoas para fazerem concursos públicos para se tornarem agentes de segurança com base na ideia de que torturar, chacinar, matar pessoas é legal. Então vamos ver um outro vídeo aqui que é do Evandro Guedes. O Evandro Guedes é o dono da AlphaCom, ele é o dono desse cursinho. Vamos ver aqui. Janeiro, adivinha onde dava as brigas? No puteiro. Evandro, você já bateu em muita gente? Já, inclusive nas putas. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na Polícia Militar? Muito violento. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre fui honesto pra caralho. Mas porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. E há um terceiro vídeo também que já circulou bastante por aí, que é, na verdade, conhecido. Nesse caso também é de um ex-PM chamado Norberto Florindo. E ele explica aqui como ele procedia na polícia, como ele agia, né? Ele, policial, atuando. Vamos ouvir. Deixa eu explicar uma coisa pra você, que você não tem essa noção. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia nesse AlphaCom do que eu. Nenhum. Nem em Cascavel, nem no Fortaleza. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Trabalhei 7 anos em órgão prisional, 20 em periferia, boca do porco, do sapo. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Eu já elimino o mal na fonte. Não é? Vou deixar o diabo crescer? Não. Princípio da economia processual. Não é? Nossa, que nojo, gente, que nojo. Sinceramente, assim... Como eu falei, eu vou repetir aqui, isso não quer dizer, isso não significa que todo policial pense assim ou age desse modo. É óbvio que não, porque se fosse assim, os índices de execução no Brasil seriam muito superiores ao que já são. Então, assim, é óbvio que nem todo mundo procede desse modo, é óbvio que os policiais, nem todo mundo pensa assim, mas daí você entra num outro ciclo, né, num outro abismo que é não apenas de quem perpetra esse tipo de crime, que são crimes horrendos, são crimes bárbaros, são crimes cruéis, não apenas quem perpetra esse tipo de crime, mas também de quem se omite, porque não quer se indispor com a corporação, com os colegas. Então, assim, tem muita gente que conhece, sabe do que acontece e que, por inação, acaba sendo cúmplice de crimes. Aqui a gente tem que pensar, por exemplo, num filme, né, que mostra um cenário parecido com isso, que é o Dia de Treinamento, que é com o Denzel Washington e com o Ethan Hawke. E mostra um policial que vai treinar para ser detetive, e ele tem um policial corrupto, que é quem está instruindo o novo detetive, e aí a história se dá nessa tensão, né, de um policial já antigo na carreira, que faz um monte de coisas horrendas, e um novato que está olhando aquilo ali e o que eu faço? Sinceramente, o que eu faço? É importante a gente ressaltar que esses vídeos aqui mostrados, eles fazem parte de um programa, de um treinamento, de um cursinho para preparar pessoas para se tornarem policiais depois, para se tornarem agentes de segurança, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais
civis, eu acho, policiais militares. Isso aqui já é uma mensagem que já é projetada para um futuro policial. O cara já entra na corporação ouvindo esse tipo de retórica de que tem que eliminar na fonte, como diz ali o Norberto, tem que eliminar na fonte a pessoa. Bebê. Então isso é simplesmente repugnante. E daí, só para que você entenda um pouquinho melhor esse cenário, eu vou recomendar 2 leituras para vocês. Uma delas é o livro do Bruno Paes Manso chamado República das Milícias, que é fenomenal, é um livro muito bom mesmo, no qual o Bruno Paes Manso ele entrevista milicianos e ele vai retraçando a história das milícias cariocas. E aí você vai percebendo como essa retórica da criação das milícias, inclusive, está totalmente alinhada com essa mensagem de policiais brutais, de como eles executam a lei, entre aspas, com a força das armas, com a força da violência. Então, sim, eles vão lá e ocupam certas comunidades do Rio de Janeiro com base de que é melhor que eles, né, policiais, agentes de segurança, controlem aquela região do que traficantes. E eles se tornam mafiosos, eles se tornam pessoas superpoderosas ali e com a ajuda do braço do Estado passam a controlar parte do Rio de Janeiro. E aí você tem, por um lado, né, essa noção de que não, certos crimes não são aceitáveis. Certos crimes como corrupção, por exemplo, não são aceitáveis. Mas executar pessoas, torturar pessoas, chacinar pessoas, isso é legítimo, porque... Sei lá por quê. Porque é a moralidade que é implementada, é a moralidade que é propagada. E o outro livro, que se chama A Elite da Tropa, é um livro escrito a 6 mãos, né, com os ex-policiais André Batista, Rodrigo Pimentel e com o antropólogo Luiz Eduardo Soares. E nesse livro, que serve depois de inspiração para a Tropa de Elite, né, o filme, para o primeiro Tropa de Elite, e nesse livro você vê esses policiais relatando experiências deles com o BOP, com uma tropa especial, uma tropa de elite no Rio de Janeiro, e como esse tipo de violência ela era simplesmente não apenas aceitável, mas ela era um projeto. Um projeto de intimidar criminosos, entre aspas, mas que como consequência também intimidava toda a sociedade, toda a periferia do Rio de Janeiro. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é acabar com a ilusão de que as forças policiais elas existem para proteger o cidadão. Não é isso, acho que talvez nunca tenha sido, na verdade. A ideia de servir e proteger é a ideia de servir e proteger o Estado, né? As forças de segurança de um Estado servem para proteger o Estado. Aqui, por exemplo, a gente entra na noção clássica da sociologia do grande pensador Max Weber, que diz que a noção de Estado passa pelo monopólio do exercício da força. O Estado é a única instância que pode implementar a violência, ou seja violência policial, seja violência de repressão de crime na sociedade, que é para manter estabilidade social, seja para poder empreender guerra, seja para empreender a justiça também, né? Seja para poder prender as pessoas, sei lá, pena de morte, prisão perpétua, ou qualquer tipo de punição contra infratores na sociedade. Então, assim, as polícias, no geral, são braços do Estado, são braços de repressão do Estado. É o aparelho repressivo do Estado. Aqui a gente pode entrar nas ideias também do filósofo francês Louis Althusser, quando ele diferencia, né, as forças repressivas do Estado, que são as forças policiais, por exemplo, a justiça, os tribunais, o sistema carcerário, do aparelho ideológico do Estado, que é quando essas ideias são criadas e cultivadas. Então, assim, para que haja um aparelho repressivo violento, é preciso que haja um conjunto de ideias, de ideologia repressiva que justifique esse comportamento. Então, assim, uma grande parte da sociedade aceita esse tipo de violência policial contra cidadãos brasileiros, porque, primeiro, porque não é contra eles. Então, se a classe média, por exemplo, a elite brasileira aceita porque eles não são alvos disso, e eles legitimam isso, porque, de certo modo, é uma maneira que eles têm para poder se proteger da periferia, mas vai além disso, porque essa é uma retórica que acaba sendo inculcada nos próprios agentes de segurança. Muitos deles periféricos, ou seja, pessoas que seriam alvos dessa violência policial, que quando entram na corporação, quando se tornam policiais, passam a oprimir pessoas como ele com o mesmo tipo de violência. E esse é o caso do Genivaldo. Você tem ali policiais pardos ou negros que estão aplicando violência, brutalidade e tortura contra um cidadão negro. E aqui eu não acho que esse tipo de comportamento seja exatamente um desvio da função da polícia no Brasil. Isso aqui é a finalidade da polícia. É de fato de intimidar um grande segmento da população brasileira. E isso é estruturante da polícia. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo estrutural, é disso que se trata. Que essas relações de poder e de opressão, elas não estão presentes apenas no discurso racista, mas elas estão em instituições que perpetuam um sistema de exclusão racista. Porque a gente sabe que os maiores alvos da violência policial não são os brancos. No Brasil são os negros periféricos, pobres. Eu recomendo bastante que vocês procurem esses livros, tanto A República das Milícias, porque você vai compreender a relação, a simbiose que existe entre o crime organizado perpetrado por agentes de segurança
em fusão com o Estado, a simbiose entre criminalidade e Estado, e isso é muito assustador, é um fenômeno do Rio de Janeiro principalmente, mas que está se espalhando, então isso é muito preocupante. E por outro lado, A Elite da Tropa, esse livro que inspirou depois Tropa de Elite, e que tem cenas que são bizonhas, pavorosas mesmo, e que vem aqui, né, somar a essas falas desses policiais nessa Alphacom aí, um curso que treina policiais para torturar, chacinar, para, sabe, ser violento, porque é o modo como eles entendem que eles vão operar aí na sociedade, no modo como eles entendem que devem agir. E aí, como eu falei, não passa de uma ordem superior, não é alguém que está na hierarquia superior a eles falando, faça isso. É o modo como eles são treinados para agir. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses vídeos que eu mostrei no começo aqui. Como você percebe esse discurso perpassando a sociedade? Basta pensar que tem um presidente no Brasil que basicamente se elegeu com esse tipo de discurso, bandido bom, bandido morto, tem que matar mesmo. Então, assim, e muitos deputados também, muitos políticos também se elegeram com base nesse discurso. Como você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.